No vídeo de hoje, vamos conhecer a saga de um dos maiores falsificadores de cédulas de todos os tempos. Frank Bourras, o canadense que conseguiu imprimir nada mais nada menos do que 250 milhões de dólares em notas falsas. Mais de 1,2 bilhões de reais. Seu planejamento meticuloso e suas brilhantes estratégias de esquiva quase iniciaram uma grave crise internacional, mas permitiram que o falsário saísse praticamente impune das acusações, transformando sua história em um dos casos mais notórios do mundo do crime moderno. Frank nasceu em Trois-Rivières, uma pequena cidade no subúrbio de Montreal, na província de Quebec, que fica na parte francesa do Canadá. A sua carreira criminosa começou muito cedo, quando ele tinha apenas 12 anos e ainda estava no ensino fundamental. Frank notou que os garotos mais velhos levavam diversos pertences furtados para a escola, como roupas e artigos esportivos, e enxergou uma ótima oportunidade de negócio. Ele intermediava as vendas para os outros alunos, atuando como um receptador em troca de uma parte dos lucros. É claro, ele sabia que isso era ilegal, que estava agindo contra a lei e contra as regras da escola, mas era uma forma fácil e rápida de arrecadar dinheiro e logo ele poderia alcançar a tão sonhada independência financeira. E isso foi importante, pois aos 15 anos Frank foi expulso da escola e também decidiu sair da casa de seus pais. Portanto, seria preciso se virar para se manter sozinho a partir de agora. Seu primeiro trabalho foi como mecânico de carros. Ele aprendia rápido, conseguia se sair bem, mas logo vislumbrou outra oportunidade de intermediar atividades ilegais para ganhar mais dinheiro e de forma mais rápida. Frank começou a vender peças de carros roubados até evoluir e passar a vender os carros inteiros, participando de uma grande rede criminosa que provavelmente era muito maior do que ele poderia se dar conta. Isso durou até os seus 20 anos, quando ele decidiu que queria dar outro rumo para a sua vida. Frank juntou toda a experiência e o conhecimento que tinha adquirido no ramo dos automóveis, além do dinheiro arrecadado com as práticas ilegais, e resolveu abrir o seu próprio negócio. Uma fábrica de pastilhas de freios. Mas, infelizmente, o empreendimento falhou. Não porque o negócio ia mal, pelo contrário, viu? Frank estava administrando uma fábrica de sucesso e as vendas cresciam cada dia mais. Porém, a rotina de gerir uma empresa o consumia por completo, fazendo com que ele trabalhasse até 20 horas por dia. Não demorou até que ele estivesse completamente esgotado fisicamente e mentalmente e adoecesse com colapsos nervosos, crises de pânico, além de suores e tremores constantes. Para Frank, parecia que as tentativas de prosperar na vida de forma honesta simplesmente não valiam a pena. E foi assim que ele decidiu que nunca mais iria ganhar dinheiro de maneira legítima, pois em sua mentalidade apenas o crime poderia compensar. Seu próximo passo foi partir para o mundo das drogas. Frank vislumbrou um mercado em ascensão e começou a cultivar e vender cannabis sativa, a famosa maconha. De fato, essa era uma forma muito mais fácil e rápida de enriquecer, mas assim como tudo na vida tinha suas consequências. Em 2006, ele foi preso por tráfico e sentenciado a 3 meses de prisão. Uma pena que, convenhamos, saiu até barata. Depois de ser solto, o criminoso precisava encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro. Ele até cogitou entrar no mercado das drogas mais pesadas, mas, colocando na balança, a relação entre os riscos e os ganhos parecia não compensar. Tinha que existir um outro jeito. Então ele teve uma epifania. Sua ambição era sempre a mesma: conseguir mais dinheiro de forma mais fácil e em menos tempo. Era para isso que ele exercia atividades ilegais como receptar e negociar mercadorias roubadas ou traficar substâncias ilícitas. Todas as tentativas e os riscos que ele assumia levavam ao mesmo ponto. Então a solução era óbvia. Ele deveria eliminar os intermediários e partir para o seu objetivo, imprimindo o seu próprio dinheiro. É simples, não é não? Mais ou menos. Junto com essa revelação veio uma série de problemas também. O primeiro deles era que Frank não sabia nada sobre o mercado de gráficas e de impressão, muito menos sobre falsificação. Outra questão era a escolha da moeda.
O dólar canadense já tinha recursos muito avançados para coibir essa prática, além de não ser uma moeda tão comercializada internacionalmente. A melhor coisa que o falsário poderia fazer era dar um passo para trás e estudar, aprender sobre esse novo ramo e desenvolver as melhores estratégias. Felizmente, para ele, claro, os sites do governo dos Estados Unidos ofereciam informações detalhadas sobre o processo de fabricação de suas notas, incluindo o material e os mecanismos de segurança que eram usados no processo. O nível de detalhes era chocante. Frank passou algumas semanas realizando suas pesquisas em locais públicos que ofereciam internet para não levantar suspeitas e conseguiu adquirir bastante conhecimento. Ele aprendeu, por exemplo, que as notas do dólar americano ainda não usavam polímeros em sua composição, o que iria facilitar e muito a aquisição do papel moeda. Além disso, os sites ofereciam a receita do material com a exata proporção dos elementos utilizados: 75% algodão e 25% de linho. Esse era um dado muito relevante porque, apesar de todos os instrumentos de segurança, que incluem marcas d'água, selos, reatividade a certas frequências luminosas, enfim, a textura do papel sempre foi o mais importante. E apesar da pouca experiência, Frank sabia muito bem disso. Não adiantaria de nada ter uma impressão perfeita, um design idêntico ou qualquer outro recurso se o tato, a sensação ao pegar a nota não fosse igual ou pelo menos muito similar ao original. Portanto, o principal desafio era encontrar o fornecedor certo para produzir este papel. Para isso, Frank criou uma identidade falsa, mudando seu nome para Thomas Moore, um representante de uma empresa fictícia de artigos de papelaria. Então, ele enviou vários e-mails para diversos fabricantes de papel, afirmando vagamente que estava à procura de uma mistura especial para um cliente muito específico, uma base de algodão com um pouco de linho, mas sem entrar nas proporções exatas. O problema é que, como a receita do papel moeda do dólar estadunidense não era um segredo, as pessoas que trabalhavam na área sabiam do que se tratava. E, além disso, apenas uma companhia era autorizada a produzir esse material por questões de segurança, claro. E ela o fazia desde 1879. Assim, todos os fornecedores que ele contactou recusaram a oferta, sabendo que poderia se tratar de uma proposta ilícita. Mas Frank não desistiu. Ele sabia que em algum lugar do mundo haveria alguém corrupto ou inocente o bastante para aceitar sua encomenda. Então ele mudou sua estratégia, passou a usar o nome Jackson Maxwell e ampliou sua área de busca. O criminoso começou a mandar e-mails para companhias europeias, dizendo que precisava daquela receita específica para produzir certificados de títulos em um material que seria resistente à falsificação. E a nova abordagem deu certo. Em 2009, ele finalmente encontrou um interessado, uma companhia que tinha sede na Suíça. Demorou um pouco, mas ele conseguiu acertar todos os detalhes para que o papel fosse produzido exatamente como havia encomendado. Isso porque, além da proporção exata dos materiais, a folha deveria ter uma inscrição com o número 20, as iniciais do país norte-americano, e as marcas d'água usadas nas cédulas. A fábrica surpreendentemente concordou com as condições, exigindo apenas que o solicitante comprasse os cilindros necessários para realizar os procedimentos. Eu digo que foi uma surpresa, pois a marca d'água solicitada era o busto de Andrew Jackson, o 7º presidente dos Estados Unidos, que está estampado nas notas de $20. Se fosse uma empresa estadunidense, é provável que a polícia americana estaria na porta de Frank em questão de minutos. Mas o fato não parece ter chamado a atenção dos suíços. Seja porque eles desconheciam o fato ou porque estavam ignorando a possível ilegalidade da transação. Não demorou muito para que o falsário recebesse uma amostra de encomenda e o resultado foi bastante animador. O papel estava perfeito, praticamente indistinguível do original. É claro que as imagens ainda não estavam impressas, mas o tato do material era praticamente idêntico ao dinheiro comum. Então, o projeto tinha bastante potencial.
Frank prosseguiu com o negócio e encomendou o valor mínimo que a companhia estava disposta a atender, $50 mil. Fazendo um cálculo rápido, ele percebeu que esta quantidade de papel seria suficiente para imprimir cerca de $250 milhões em notas de 20. Se ele as vendesse por 30 centavos cada, iria embolsar uma média de $80 milhões, quase R$500 milhão. O bastante para não precisar cometer outros crimes por um bom tempo. Mas o plano ainda não estava completo. Aliás, ainda faltava uma parte bastante importante: a impressora que seria capaz de transpor a imagem da moeda para o papel. Se Frank optasse por comprar um equipamento idêntico ao que era usado pelo governo, com certeza ele iria levantar suspeitas. Porém, para sua sorte, ele tinha um conhecido da época da prisão que trabalhava no ramo das gráficas que pôde aconselhá-lo. Eles chegaram a uma conclusão de que seria melhor em termos de qualidade, mas não ao ponto de comprometer o sucesso da operação. Frank também precisava de um cortador de papel industrial, um equipamento de produção de chapas e impressoras jato de tinta para adicionar os números de série. No final da consultoria, Frank havia investido cerca de $300 mil, que foram custeados com as vendas das substâncias ilícitas, negócio que ele ainda não havia abandonado. Restava apenas esperar que o papel fosse entregue para dar início à produção das notas. E isso aconteceu no final de 2009, quase um ano depois de encontrar a companhia que topou a sua encomenda. Frank recebeu uma ligação avisando que seu envio estava disponível para ser retirado em um porto de cargas. Bastava se dirigir até lá para buscá-lo. Mas não era tão simples assim. O falsário sabia que seu pacote era suspeito demais. A companhia poderia denunciá-lo. Seu pacote poderia ter sido rastreado, enfim. Era muito arriscado ir direto ao ponto. Ele poderia ser surpreendido por uma emboscada e colocaria tudo a perder. Por isso, ele adquiriu um par de binóculos e passou 3 dias observando a encomenda de longe, com auxílio de outros comparsas, buscando qualquer sinal de atividade suspeita que indicasse que o local estava sendo vigiado. Como ele não avistou nada suspeito, Frank decidiu mover a carga para outro lugar. Ele alugou um caminhão e um carro de passeio que faria uma espécie de escolta. Os dois seguiram o caminho juntos até o acesso de uma rodovia simples que estreitava o tráfego para apenas uma faixa. Nesse momento, o veículo menor fingiu ter uma pane e bloqueou o trânsito, fazendo com que o caminhão seguisse viagem sozinho por pelo menos 20 minutos, evitando que fosse seguido por alguém. Mas a carga ainda não foi levada para seu destino final. Frank levou o caminhão para um estacionamento onde ele pudesse ser vigiado o tempo todo por pelo menos mais 3 dias. Ele também contratou outros cúmplices para auxiliar na tarefa, mas eles nunca eram os mesmos, para evitar que outra pessoa, além dele, soubesse demais e pudesse comprometer o plano. Deu para perceber que ele era um cara bem precavido, não? Depois de mais de 72 horas sem incidentes, era hora de mover a carga novamente. Dessa vez, Frank arrumou outro caminhão e transferiu um montante de papel para novos pallets de carregamento, tudo para evitar possíveis dispositivos que pudessem rastreá-lo. Finalmente, o falsário levou o material para onde estava a impressora, um galpão alugado de um fazendeiro que estava disposto a não fazer muitas perguntas. Agora, era hora de colocar a mão na massa. O falsário passou pelo menos 5 meses imprimindo as notas falsas de maneira quase ininterrupta. A cada dia, Frank tinha a sensação de que estava mais rico, mas não era bem assim. Primeiro porque ele queria minimizar os riscos. Por isso, não iria negociar as notas até que todas estivessem sido impressas. Depois, ele não iria usá-las, mas vendê-las, o que faria com que seu lucro fosse menor, mas aumentaria as chances de sucesso de toda a operação. Enfim, depois de meses trabalhando sem receber nada em troca, estava na hora de colher os frutos. Depois que Frank imprimiu e finalizou todas as notas, ele entrou em contato com alguns amigos de moral duvidosa para conseguir alguns clientes. Mas, para sua surpresa, essa não seria uma tarefa fácil. O falsificador chegou a se espantar quando um conhecido que era traficante de drogas recusou a oferta e disse para ele tomar cuidado. Como isso seria possível? O tráfico era um dos mercados mais nocivos e perigosos para Frank.
Por que as pessoas que estavam submetidas a ele estavam com medo de algumas notas falsas? Algum motivo eles deviam ter. Depois de ter várias propostas recusadas, ele finalmente encontrou alguns possíveis compradores. Homens que trabalhavam com importação e exportação e planejavam usar o dinheiro no exterior. Era uma oportunidade perfeita, pois além de ser mais difícil para os estrangeiros reconhecerem as falsificações, seria ainda mais complicado rastreá-lo caso as notas fossem detectadas em outro país. Inicialmente, as transações eram de valores pequenos, cerca de $10 mil, provavelmente porque os compradores ainda estavam desconfiados. Porém, depois que eles atestaram a qualidade do produto, os valores cresceram cada vez mais. 100 mil, 1 milhão. O negócio parecia prosperar, mas Frank ainda precisava de outros compradores, pois nesse ritmo ainda levaria um bom tempo para se desfazer dos 250 milhões. Foi então que seu caminho se cruzou com Eric Lefebvre, um homem que lidava com roubo de veículos e de cargas e que estava disposto a intermediar algumas negociações das notas falsas. Só havia um problema. Eric já era bastante conhecido e estava sendo vigiado pelas autoridades, inclusive negociando com um policial disfarçado que estava em seu encalço. E foi este policial que desmantelou toda a operação. Ele estava investigando as atividades ilegais de Eric há algum tempo. Mas quando o criminoso ofereceu a oportunidade de comprar as cédulas falsificadas, ele nem cogitou. Logo demonstrou interesse e marcou um encontro, preparando uma batida para prender os suspeitos. Parecia não haver nada demais naquela transação. Eric combinou de receber Frank em sua casa, onde estaria esperando com o comprador. Mas de última hora o falsário desistiu, mesmo sem vestígios claros de que era uma emboscada. Ele deu marcha ré e fugiu quando estava se aproximando da garagem do Compass, acreditando que estaria escapando ileso, mas não foi o que aconteceu. Algum tempo depois, a polícia bateu em sua porta no começo da manhã, pegando ele e sua namorada de surpresa. A mulher não fazia ideia do que estava acontecendo, achava que a batida era por conta das poucas porções de drogas que eles consumiam, mas não demorou muito para notar que era algo muito maior do que isso. Frank não teve escolha a não ser deixar os agentes entrarem e vasculharem sua residência. Os policiais encontraram algumas armas que provavelmente tinham sido adquiridas legalmente, pequenas porções de substâncias ilícitas e o que eles realmente queriam achar. Pouco menos de $1 milhão em notas falsas, além de algumas placas usadas no processo de impressão. Para os policiais canadenses e os agentes do Serviço Secreto estadunidense, era mais do que suficiente para incriminar o falsário. Mas eles estavam enganados. Deu-se início, então, a uma longa disputa judicial, na qual Frank e seus advogados demonstraram grandes habilidades estratégicas. O falsificador estava certo de que, se fosse condenado, pegaria algo em torno de 6 a 7 anos de prisão, podendo sair depois de 12 ou 15 meses por bom comportamento. Mas ele estava se esquecendo de um detalhe. Seu crime também feria a legislação dos Estados Unidos, e havia agentes do serviço secreto do país que participaram da investigação do caso e de sua prisão. O governo norte-americano queria que o criminoso fosse extraditado e julgado por lá. Se isso acontecesse, ele poderia ser condenado pelos crimes de portar notas falsas, possuir equipamentos para produzi-las, as placas de impressão, e por tentar transferir as notas para Eric. Cada acusação poderia render separadamente 20 anos de prisão para Frank, o que, somando seus 40 anos de idade, fariam com que ele provavelmente passasse o resto de sua vida atrás das grades. Agora, ele entendia o motivo pelo qual os outros criminosos não queriam se envolver no ramo das falsificações. Mas nem tudo estava perdido. Seu advogado ainda tinha uma carta na manga. A emboscada, que foi preparada para Frank na casa de Eric, não chegou a pegar o ato da transação. Isto é, ele não foi pego em flagrante. Por isso, a batida que foi feita em sua casa sem um mandado de segurança foi ilegal e não poderia ser usada como prova. Ah, justiça e suas nuances, né? Frank, então, passou a negociar com a promotoria para que não fosse extraditado e recebesse uma pena mais branda em seu próprio país.
Ele assinou um acordo em que contaria a verdade e prometeu devolver os 200 milhões de dólares que ainda não haviam sido vendidos. Como era de interesse das autoridades recuperar esse montante, eles acabaram cedendo. Tudo isso levou cerca de 6 semanas, tempo em que Frank esteve preso. E esta foi toda a sentença que ele recebeu, além de uma multa irrisória de cerca de 1.300 dólares por portar as substâncias ilícitas. O falsificador devolveu os 200 milhões de dólares que estavam em um caminhão em um estacionamento público e ficou livre de todas as outras acusações. Hoje, finalmente ele encontrou um trabalho honesto. Frank trabalha como consultor, ajudando empresas e governos a coibir processos de falsificação, melhorando a segurança das cédulas de dinheiro. Parece que finalmente ele achou um trabalho que vale a pena, apesar de todo o esforço e dedicação que é necessário. Mas afinal de contas, isso faz parte da vida de todos nós, não é não? Eu fico por aqui. Até a próxima.